26 de abril, segunda-feira, e hoje começa verdadeiramente uma semana de titãs. Digamos que são cerca de 36% do valor das empresas que estão no Standard Poor's 500 vão reportar ganhos ou perdas, fazer os relatórios do primeiro trimestre. E digamos que começou com, digamos, aqui a Philips também ficou um pouco aquém, porque a Philips centra-se hoje em dia em equipamentos médicos e tem alguns problemas, enfim, quem tiver interesse pode pesquisar, mas a Tesla apresentou os seus resultados. Podemos até começar por aí. Em termos de resultados acima da expectativa, a expectativa do earning per share, ou seja, o ganho por ação era de 78 cêntimos, reportou 93, bastante bom. O problema foi as vendas, e para isso vamos ver aqui, em termos de vendas, 10 bilhões ponto 390 milhões, já que não metem ali outro número, e basicamente ficou aquém 30 milhões. De ressaltar que venderam mais veículos comparando com o trimestre do ano anterior. No entanto, venderam menos o modelo S e X, o que fez com que o valor médio de venda de veículos tivesse caído. Apesar disso, devido à nova fábrica na China, ah, a margem bruta sobre os veículos aumentou para 26,5%. E isto, quem não está dentro do setor automóvel, isto basicamente é bombástico, porque o setor automóvel não tem este tipo de margens. De resto, teve basicamente foi algumas nuances em que na questão dos veículos, por exemplo, do modelo X e Y, o X e S, as produziram zero, algo que não. E as justificam com os novos modelos que já foram anunciados em junho, salvo erro, ah, principalmente do Tesla S Plaid, que é a nova bomba. Mas eles apresentaram novos modelos, mas estão a produzir zero. Supostamente vão produzi-los no Texas, mas para já a fábrica do Texas, acho eu que é no Texas, não tenho a certeza, mas basicamente aquilo que eles disseram que ainda estão a alinhar a linha de produção, e então as coisas não estão ainda não estão a rolar, o que quer dizer que ficou um pouco aquém devido a isso. Basicamente, eles têm linhas paradas, tal qual como a de Berlim e a de Texas, a Texas é a nova fábrica, a de Berlim também ainda não está a produzir, e abre boas perspectivas para o próximo trimestre ou até ao final do ano. Vamos passar então agora ao heatmap do Standard Poor's 500, e como podem ver, nada de especial, os semicondutores estiveram aqui verdes, a Intel ainda está a apanhar da apresentação de resultados da semana passada. Já em termos de petróleo, como podem ver, as concorrentes ou as comparáveis diretamente com a Galp a não terem uma performance por aí além, praticamente não se mexeram, mas já aqui neste setor oil and gas e serviços, basicamente tudo verde. No financeiro, ligeiramente positivo, só aqui o Citigroup a subir 1%. Vamos então ver aqui a questão dos setores. Em termos de setores, tecnologia cá em cima, a energia também, não se esqueçam, a energia não é só os extratores de petróleo, também tem o gás, etc. Um, e o healthcare, que tem estado em cima, a aparecer aqui na parte de baixo. Digamos que foi um dia positivo extremamente positivo para as small caps, e por isso é que o Standard Poor's subiu bastante. Vamos então agora passar aqui ao put to call ratio, ou seja, o rácio entre puts e calls. Não se esqueçam, calls apostam que o valor vai subir, put que o valor vai descer. Quando o rácio é a favor das calls, ou seja, apostarem que vai subir, 10 aqui para baixo. Isto quer dizer que o mercado está extremamente bullish, um,
é o que basicamente tem acontecido durante o mês todo de abril, só por um dia é que aconteceu isto e eu não tenho a certeza se isto não, aqui não foi, aqui é que foi quinta-feira. Mas, comparando com fevereiro e abril e março, podem ver que está extremamente bullish. É preciso ter cuidado, porquê? Porque quando existem muitas calls, o mercado está otimista demais e lá vêm os hedge funds brincar connosco e começam a meter puts em força e o mercado cai. Em termos de tesouro a 10 anos, como podem ver, teve aqui bastante alto, mas depois acabou por corrigir uma subida ligeira para já. O dólar terminou aqui numa doji, está num momento de indecisão se vai subir ou não. Ele, creio que durante o dia ainda esteve negativo a cair, depois inverteu e acabou por terminar assim flat. Bitcoin, é importante terem cuidado com a Bitcoin. Não sei quem é que investe. Eu faço a Bitcoin para comparar dólar, ou seja, o dólar desce, Bitcoin sobe. Bitcoin começou a inverter mais ou menos a 15 de abril, enquanto o dólar começou a inverter a 31 de março, o que quer dizer que devíamos ter visto a Bitcoin a subir ligeiramente. Para já está a acompanhar menos aqui e digamos que este tipo de movimentação, são quase 9% num dia, não é muito comum e por norma quando existe um sell-off e uma subida assim, isto pode ser o tal bear trap e começar a cair de modo que tenham cuidado. Não estou a dizer para vender, estou a dizer para acompanhar. Standard Poor's. Ora, hoje o Standard Poor's movimentou-se muito pouco, nada de mais. O grande problema, e eu vou-vos mostrar aqui, vamos meter um minuto, só para vocês verem o que é que aconteceu. Isto são os algoritmos, e eu vou-vos comprovar que são os algoritmos. Porque é que eles fizeram isto, eu não sei. Mas em termos de volume, vocês podem ver que aqui não diz o volume, que é uma pena. Mas esta queda que basicamente foram 6 pontos, quase 7 pontos, isto aconteceu num minuto e foi de repente. E o mais engraçado, vamos voltar aqui para um dia, para ficar tudo direitinho como antes. O problema é que não aconteceu só no índice. Aconteceram em todos, mais uma vez, à exceção, eu creio que o Russell não aconteceu. É preciso ter cuidado e eu digo, eu já ando a dizer isto há uns dias, não é para depois me gabar ou coisa parecida, porque eu também tenho que ter cuidado, e quando isto acontece, nós somos apanhados desprevenidos. Basicamente, à mesma hora, a mesma caída, creio eu, o percentual pode ser diferente. Aliás, a percentagem à partida deve ser a mesma, os pontos é que é diferente, mas uma queda abrupta no espaço de um minuto. Ou seja, eu notei porque estava a ver um vídeo e ele estava a passar uns stickers e de repente começa-se a ver tudo a virar vermelho. O que é que se passa aqui? E eu fui ver as minhas ações e elas estavam-se a movimentar muito pouco. Mas o facto é que os algos hoje meteram a pata na poça e podem-se ter basicamente antecipado uma queda que, enfim, deve estar para chegar. Em todo caso, Dow Jones a cair ligeiramente, nada especial, está na sua correção lateral. Vamos ver o que é que faz nos próximos dias. O, o Russell, que são das small e medium caps, é aquele que está a crescer, que é uma coisa doida. Existem, hoje foi mesmo uma doideira. Eu posso-vos mostrar alguns tickets que cresceram na ordem, houve delas a crescer na ordem dos 40%. Mas enfim, está tudo doido, muita liquidez, ainda bem, haja saúde, que o nosso portfólio de swing vai recuperando. Em todo caso, Russell a subir, bater aqui na nossa linha de tendência, eu não mexi nela, também quase que lhe tocava, mas não tocou.
Aquilo que eu espero é que amanhã, que já que está a perder um pouco de fôlego, pelo menos que não vire negativo e que se mantenha por aqui. Ahm, É preciso ter sempre cuidado com estas subidas assim abruptas, mas lá está, ahm, continua a subir. Nasdaq a subir, o QQQ, que é o setor tecnológico, a subir, ahm, duas subidas consecutivas, extremamente bullish, houve muitas tecnológicas que subiram sem dúvida. O nosso Head and Shoulders invertido ainda não está sequer atingido o máximo, estamos aqui próximo do ponto de resistência, é acompanhar as subidas. Hoje também subiu menos do que na sexta-feira. As FANG, seja aquelas mais conhecidas como o Facebook, a Apple, a Microsoft, Netflix, Amazon e Google, e como vocês podem ver, continuamos aqui em direção ao nosso teste. Temos a apresentação de resultados esta semana. Vamos ver se conseguimos ultrapassar de vez aquela resistência. A Full Cell, não sei porque é que está a aparecer aqui vermelho. Isto troca, eu não percebo porquê, mas isto troca. Aqui houve uma ligeira descida, faz sentido, mas esta devia estar verde porque ela subiu 4%. Eu posso-vos mostrar aqui rapidamente. Eu vejo por aqui. Como vocês podem ver, ela subiu 4%, 10,61. Honestamente, não sei porque é que aqui fica desta forma. O preço está certo, 10,61. Não sei. Em todo caso, ela começou alta, caiu, depois recuperou. A queda em si também é importante, porque anula de certa forma haver aqui uma gap que nos podia puxar no dia seguinte. Ganhamos hoje já há muito tempo, desde o dia 7 de Abril, não, daqui, desde o dia 6 de Abril que nós estávamos acima da Moving Average a 13 períodos, extremamente positivo. A vela em si, aquilo a que se chama um martelo, neste tipo de seguimento, isto é bearish, ou seja, vai haver uma correção. Ela subiu desde o fecho de quinta-feira, que ela basicamente subiu 15%, então é natural que haja uma correção. Como eu vos disse, eu só tenho pena de não ter sabido sair com prejuízo, porque se eu tivesse saído com prejuízo, soubesse sair, e mesmo tenho pena de não ter reinvestido aquilo que tirei, porque de certa forma eu tirei basicamente na segunda-feira. Quando é que foi segunda-feira? Foi aqui. Mas se eu tivesse reinvestido, eu estaria a ganhar 12%. Opções, em todo caso, serve de o ânimo de que as apostas que eu tenho feito também têm dado resultado, e pelo menos para a motivação é bom. Em termos de comportamento que poderá haver para amanhã, eu, sendo o mais honesto possível, acho que aquilo que vai acontecer é uma ligeira correção. Ela no post market está ligeiramente acima, 10 cêntimos, não interessa para nada. Ela no pre-market hoje estava a subir 2%, ou lá o que era, e de repente começou a cair e ficou negativa 2%. Ela é extremamente volátil, pre-market não interessa. Aquilo que eu penso que vai acontecer é ela vir aqui em direção aos 10,05 e depois estacionar aqui nos 9,80. Já estou a dar o cenário bear em termos de perspectivas bulls, vir aqui aos 11,07. De positivo foi termos quebrado aqui os 10,44, por assim dizer, era uma barreira que nós tínhamos. Nós não tínhamos, mas eu sabia que existia aqui uma ligeira barreira, mas ela quebrou-a. Estamos com problemas a ultrapassar aqui os 10,71. Caso consigamos vir aqui em direção aos 11,7,
é uma subida de 30 cêntimos, já será bastante positivo. Ou seja, eu em termos de subida, aposto que ela vai subir cerca de 5%. Em termos de queda, e já estou a ser muito otimista, em termos de queda, 6% dá para o mesmo. Vamos à Palantir. Palantir, isto é para tirar. A Palantir a ter um comportamento também bastante positivo, como podem ver. Um, eu nem sabia que esta linha era de suporte, provavelmente era. Um, estávamos no suporte, arrancou, está a bater aqui de frente com a moving average a 50 períodos, mas ultrapassou aqui os 22,80, 23,80. O fecho foi muito bom, porque para além de termos fechado aquele, fechámos este aqui dos 24, ou seja, tínhamos este aqui que claramente é uma barreira. Eu só não coloquei esta linha que era para não ficar muito cheio o desenho, visto que tínhamos uma linha Fibonacci muito próxima, mas eu sabia que se ela fechasse acima dos 24, extremamente bullish, e é aquilo que nós podemos esperar, é que ela continue assim. Ela vai ter a apresentação de resultados só em maio, mas o volume está a diminuir, ou seja, manteve-se em relação ao dia anterior, mas tendo em conta este pico que tivemos no dia 21 de abril, ela continua com uma tendência de descida. Isso não é muito positivo. Aquilo que é positivo é subidas acompanhadas de volume. Normalmente acontece quando se faz os reversals, mas aqui fez um reversal e isso não aconteceu. Em termos de movimentação para amanhã, terça-feira, eu aquilo que espero e realmente faço fé nisso é que ela continue a subir e aproxime-se aqui dos 24,43 e estacione próximo dos 24,69. Já numa perspectiva bear, temos o suporte dos 23,83 e no limite anular o crescimento de hoje e fechar aqui próximo dos 23,41. A entrada nesta zona, como é óbvio, vai ter aqui a nuvem. Como vocês veem, a nuvem tem servido como suporte. Vai haver suporte aqui e suporte aqui nos 23,70. Eu espero sinceramente que ela não deixe. Eu só tenho pena de não ter entrado neste período, como é óbvio que era um período muito bom para entrar, porque tínhamos aqui double tops quase, double bottoms aliás, e normalmente isso indica que é uma boa altura para entrar. Vamos passar a NIO. A NIO, outra, comportamento fantástico. Tem a apresentação de resultados no dia 29 de abril, ou seja, quinta-feira, mas desde o Salão Automóvel de Xangai, que ela não faz mais nada do que subir. Creio que dentro das EVs chinesas, a Xpeng não tem subido. Nós podemos verificar aqui rapidamente. Aliás, eu tenho aqui no checklist. A XPEB acabou a cair 30 cêntimos, mas também não é dramático, porque não se esqueçam, a XPEB tem tido um crescimento fantástico e não faz 2 semanas, mais ou menos, uma semana. Praticamente tinha o mesmo valor quando a XPEV, quando a NIO andava nos 40, a XPEV andava nos 25. Então, para já também não é assim nada de dramático. Aliás, eu aposto que a XPEV amanhã vai subir e poderia ser uma boa aposta para a entrada. Em todo caso, NIO subiu hoje 3,75%. O que é que temos aqui de relevante? Está a subir, o volume aumentou, ligeiramente, mas aumentou. O RSI não está em overbought, está bullish, não temos nenhuma indicação relevante. Isto pode ser aquilo que se chama um hangman, mas não quer dizer que ela não suba. Poderá haver uma correção, mas
no limite, essa correção deve acontecer, digo eu, no pre-market, ou seja, ela começar mais baixa do que fechou hoje. Numa perspectiva bull, continuação da tendência, subir, tentar ultrapassar aqui os 44, 34. Já será extremamente bom fechar acima, extremamente positivo. Já numa perspectiva bear, ir a este suporte, que eu depois tenho que lhe mudar a cor, quebrar o suporte, ter o suporte da moving average e fechar próximo da moving average. Pode ser esmagada por aqui e acabar por fechar nesta zona. Não é um cenário muito bearish, eu sei. Eu aposto numa subida de quase 5% e numa queda de 1,5%, mas as correções, por norma, também não têm que ser violentas e não acredito que vá ser violenta neste caso. Vamos então à Apple, e a Apple é a cotada que está com mais problemas, e mais problemas porque vamos ter a apresentação de resultados. A Apple é na quarta-feira, depois do fecho. Eu, sinceramente, eu não sei o que é de fazer, e eu explico porquê. Eu tenho 270 ações, mas 70 ações têm um preço de 136,70. O que quer dizer que se eu vender 200 ações, eu vou ficar logo de cabeça negativo. Não é um problema, porque já banquei ganhos, e os ganhos são bons, mas ou vendo tudo ou não vendo nada. E eu explico porquê. Nós estamos com uma divergência no RSI, o preço tem-se mantido aqui, como vocês podem ver, basicamente estável. Não consegue passar dos 135 dólares. Isto é um facto. Desde a semana passada, digo, há mais de 8 dias que eu ando a acompanhar isto das calls, que vocês podem ver, ela subiu um bocadinho, desceu, subiu, desceu. Isto acompanha, mas vejam onde é que o RSI estava no valor mais alto quando o preço estava aqui, nos 132. O ponto seguinte é mais baixo que o anterior. Eu posso afastar daqui esta linha. Este ponto que está, eu vou meter aqui o rato aqui em cima, mais ou menos 66, mais ou menos 66,99, e este, o que é que está aqui a fazer? Então estávamos a mostrar este ponto está mais acima e no RSI só está ligeiramente acima. O mais chato é o que vem a seguir, porque todos estes preços estão acima de este e digamos que o RSI não acompanhou. Isto quer dizer o quê? Bearish divergence, ou seja, uma divergência, e normalmente nestas divergências ou ela sobe para eliminar ou vai acontecer aquilo que as divergências indicam, que é uma quebra. Portanto, é preciso ter cuidado. Eu vou ter cuidado e eu estou seriamente a pensar em vender, porque neste momento ela não consegue arrancar acima dos 135. Normalmente a Apple faz rallies para os earnings e depois faz sell-off. Isto é muito típico na maior parte das ações. Após os earnings, existe sempre sell-off, sempre. Mesmo que ela recupere, existe sell-off. Aqui foi o split. Estes earnings foi em julho, foi ligeiramente diferente, mas não se esqueçam que estávamos a vir da época do Covid, ou seja, estes resultados são do Covid. Então isto também, de certa forma, também houve aqui esta queda, de certa forma seria expectável. E isto que não é a recuperação do Covid, nem sequer conta, mas por norma aquilo que acontece é haver sempre um sell-off, o que quer dizer que também a maior parte dos analistas acham, e quando digo analistas estou a falar de pessoas como eu que analisam as ações, mas que analisam com Elliott Wave, e aquilo que eles dizem é que
O que esperam é que ela vá até aos $140, 137 a $140 e depois comece a sua correção. Estamos a falar de uma correção que é a quarta onda. Hum, Honestamente, eu não sei, porque a quarta onda, isto não pode ser a terceira é mais longa, é sempre, em Elliott Wave, a terceira é a mais longa de todas. ah, Honestamente, eu não sei. Eu ainda estou aqui a pensar, ainda estou a absorver os resultados da Tesla, porque eu tenho 7.000 euros investidos e estava com um ganho de 300 euros e neste momento de certeza que está com um ganho nulo. Em termos de movimentação, então, para a Apple, eu honestamente espero que ela amanhã suba. Se ela não subir e descer, eu vou ficar ainda mais confuso sobre se devo manter a ação ou não, porque de facto é onde eu tenho o meu maior lucro. Eu saindo hoje consigo pagar a venda que eu fiz e basicamente eliminar todos os prejuízos que eu tive com as vendas não só da Tesla, mas também, por exemplo, da EDP Renováveis, uh, o que já seria muito bom. No entanto, eu saindo também posso deixar muito dinheiro fora, porque basicamente eu estou neste momento positivo cerca de 2.000 e poucos dólares, cerca de 2.300, salvo erro. Vamos ver aqui investimentos. 2.200 dólares, e por isso é que eu falo que era quase que cubro também a ADP Renováveis, daquela venda que eu fiz em fevereiro, a negativo, assim como as 200 ações que eu fiz a perder, eu já não me recordo qual é o valor, mas foram 1.900 dólares. Um, e se acontece o mesmo que acontece agora na Tesla, que de certeza que a Tesla está a cair, não sei não. Só para ganhar 10, é que 10 sobre 270 são 2.700. E no caso pode nem ser 10, pode ser só 6, que são 1.000 dólares. Mas, enfim, vamos ver. Perspectiva Bull, 136 dólares, ultrapassando 137 e que seja o que Deus quiser depois. Já numa perspectiva Bear, vir aqui ao suporte e ficar pela nuvem. Já é bastante bearish, que ela não vai movimentar tanto, principalmente antes da apresentação dos resultados, que é, como já vimos aqui na quarta-feira, após o fecho. Ou seja, tem terça-feira e quarta-feira para decidir e ver o comportamento delas. Vamos então à Tesla, e a Tesla, como esperado, já anulou 15 dólares. Ela hoje tinha subido, salvo erro, 8, 8,80, já anulou 15. É a tal coisa, aquilo que diziam e apareceu na Bloomberg era que a Tesla, após os earnings, tanto pode subir 6% como cair 6%. Uma queda de 6% vai trazer aqui para os 690. Isto até pode já vir para aqui. E isto, como é óbvio, vai desaparecer. O dia foi muito flat, ou seja, não sei porque é que está vermelho, ela acabou por subir 1%, mas ela aproximou-se aqui dos 145. Eu confesso que eu nesta altura ainda fiquei assim, eu vendo hoje já, mas a possibilidade de ir aos 780 era de mantive. Vamos ver como é que corre amanhã. O volume hoje, e como temos os earnings em cima, o volume hoje não foi nada especial. Continuamos com uma tendência de descida. Em termos de RSI, não temos aqui nenhuma divergência importante para já, mas tivemos a apresentação dos resultados e, como podemos ver pelo After Hours, ela já vai aqui em baixo. E no pre-market vai ser pior. Portanto, o mais lógico de acontecer amanhã é ela vir aqui. Tem o suporte, vai cair próximo dos 700 dólares. No limite, vem até aos 677.
é mais uma boa altura para adquirir novas ações. Porquê? Porque eu não posso vender nem no aftermarket, nem no pre-market. Então, quando o mercado abrir, já vai ter, penso eu, a perda já estabelecida. Vamos pensar então no aspecto positivo, e o aspecto positivo é quebrarmos e virmos aqui aos 762 e depois vir cá para baixo, ficar próximo dos 750 já será bastante positivo. Já a AMD está cheia de força, mas também a AMD costuma vender, fazer sell-off, quer seja positivo. Vejam aqui, bateu as estimativas em 200%, e, no entanto, vocês podem ver no dia a seguir o que é que ela fez. Ela caiu. Ela literalmente caiu, afundou. Eu posso-vos mostrar a queda daqui até aqui, no espaço de 3 dias, ela cai 10%. E é sintomático. Não há um período aqui. Eu não gosto de ver esta parte porque reflete dados de. Bem, aqui não era o primeiro trimestre, mas ela subiu. Aqui também subiu, aqui caiu. Ela cai mais vezes que o que sobe. Então esta é uma que eu vou desfazer-me amanhã. Uh, a apresentação dela é amanhã, após o fecho do mercado. Vamos ter muitas interessantes. Eu estava hoje para entrar, e tenho pena de não ter entrado, na Pinterest. Entrei na EDP Renováveis. Eu estou positivo 10 cêntimos. Só comprei, salvo erro, 60 ações. Era o dinheiro que tinha sobrado na conta. Mas tenho pena de não ter entrado no Pinterest, porque a Pinterest ainda subiu, salvo erro. Podemos ver aqui que eu também tenho isto na minha shortlist. Onde é que é? Aqui. Eu adicionei hoje, acabou por subir 2%. É bem melhor do que não subir praticamente nada. Mas a AMD, comportamento destes últimos dias, eu realmente tenho que agradecer ao Ricardo por ele ter-me chamado a atenção que a AMD, e ela pode ir até aos 90, não ponho isso em causa, ela pode ir até aos 100. Eu sou engenheiro de formação, e para mim os números, as tendências são mais importantes do que as expectativas, e se ficar a arder, fiquei. Não me importo, mas eu prefiro ter um ganho, e eu vou-vos mostrar. Eu já vendi uma parte, não é verdade? Vendi metade, não volto a vender metade, prefiro vender apenas 30%, mas neste momento, e hoje isto já esteve quase nos 9, não é aqui curto prazo, é aqui. Isto esteve quase nos 9, mas está nos 8%, é abaixo dos 10% da minha meta. Vou esperar que amanhã ela fixe aqui próximo dos 10%. Eu já fiz contas, dá mais ou menos 87. É provável que ela chegue lá, e vou vender, porque ela costuma cair sempre. Não é muito comum ela cair, mesmo que as perspectivas sejam boas. Nós não nos podemos esquecer que tem havido falta de chips, e todos eles vão apresentar resultados negativos, para além de que as vendas, comparando com 2020, em que as pessoas começaram a ficar em casa, houve muita coisa que esgotou. Portanto, é a minha expectativa, ou pelo menos estou-me a tentar mentalizar que deve vender, e sou capaz de o fazer. Em termos de movimentação, a primeira hora realmente foi quando ela explodiu, e depois basicamente teve aqui estabilizado durante o dia. Ela ainda chegou aqui aos 80 e quase 86. Vamos ver amanhã, caso ela consiga ultrapassar os 86,44. Nós não temos aqui mais nenhuma linha, creio. Eu não coloquei aqui mais nenhuma linha, mas algo nesta zona será já bastante positivo. 88 dólares é uma boa meta. Isto já corresponde a um crescimento de 3% mais do que hoje. Em termos já de correção,
tendo em conta a expectativa dos earnings, dos resultados, ela pode estabilizar por aqui. Não acredito que baixe muito mais ou que anule os ganhos do dia anterior. Se vier aqui, ela volta a fechar aqui próximo. É esta a minha análise. Espero que o dia tenha corrido bem para todos. Não se esqueçam, amanhã é um dia chave. General Electric, 3M, BP, UPS, são logo pela manhã. hum, ou seja, na nossa hora de almoço, um pouco antes, devem apresentar os resultados, porque é antes do mercado abrir. Mesmo a Corning tem a ver com o vidro normalmente usado nos telemóveis, mas também é usado no setor automóvel e assim. Um, muito importante. E depois temos estas tecnológicas todas e a Visa, que é financeira, a Enphase, que é energia verde, e a Starbucks. Vai ser um dia bem interessante amanhã. Até amanhã e não se esqueçam, façam like e subscrevam o canal.